Proibição das bets no futebol pode gerar prejuízo milionário ao Flamengo e a quase todos os times do país. Flamengo estaria tentando a contratação do volante Danilo do Botafogo? Você vai saber a verdade. Prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir e tudo sobre o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Flamengo e Madureira. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Esse é o nosso vídeo de pré-jogo. Daqui a pouco, 20h30, 8h30 da noite, a bola rola no Maracanã para Flamengo e Madureira. O Mengão que vem em busca aí da sua 8ª final consecutiva no Campeonato Carioca. É impressionante o Flamengo no Cariocão. Na KTO tem uma odd aqui de 1,91 com o Flamengo vencendo e o Pedro marcando a qualquer momento. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado para você fazer o seu cadastro, abrir a sua conta. Lembre-se, jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Vamos falar aqui do jogão de daqui a pouco. Os clubes entraram em acordo e os dois jogos serão aí no Maracanã. O primeiro hoje e o segundo na outra segunda-feira, 9 da noite. Então você vai acompanhar todas as informações desse jogo. O Flamengo que chega pressionado depois de ter perdido a primeira decisão da Recopa Sul-Americana na Argentina para o Lanús e precisa vencer, né, para ter aí tranquilidade para trabalhar durante essa semana. O Madureira chega de uma classificação, cara, de Copa do Brasil, venceu o Baré por 3-0 e nas quartas de final eliminou o Boa Vista. Chega com moral aí o Madureira, o tricolor suburbano. Você assiste esse jogo no Premiere, no Sport TV ou na GE.TV. Você escolhe aí, né, 3 caminhos para escolher. 3 caminhos para assistir esse jogo com imagem. A provável escalação do Flamengo: Felipe poupando alguns titulares, Endrio no gol, Emerson Royal na lateral direita, Danilo e Vitão na zaga e Ayrton Lucas na esquerda. Pulgarou, Everton Araújo no meio campo, Paquetá e Carrascal, Plata, que não jogou porque estava suspenso na Recopa Sul-Americana, Lino e Pedro, esse o provável time do Flamengo. Com Neguete, Júlio César, Marcão, Jean Viana, Matheus Julião, Lindoso, Jacó, Fubá, Maranhão, Juninho e Everton. Esse aí o possante Madureira para encarar o Flamengo. Olha aqui, apita o jogo Lucas Coelho Santos. Auxiliar número 1, Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha. Auxiliar número 2, Thaís Marques Fonseca. Quarto árbitro, João Marcos Gonçalves Fernandes. E no VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Vamos torcer, gente, para a arbitragem aí fazer o seu trabalho, né? Ficar tudo tranquilo. Daqui a pouco, 18 horas, a bola vai rolar para Fluminense e Vasco da Gama, lá no Newton Santos. Aliás, é Vasco e Fluminense. O mando é do Vasco. E aí, como são 2 jogos aí, praticamente no mesmo horário, e não pode ter clássico em São Januário que não seja Vasco e Botafogo, né? O único clássico que é permitido em São Januário, né, por conta do policiamento e tudo mais, é Vasco e Botafogo. Vasco e Fluminense não pode ser em São Januário, Vasco e Flamengo não pode ser em São Januário, então o Vasco foi obrigado a levar esse jogo para o estádio Newton Santos. O Vasco está reclamando e muito, né, porque queria jogar aí lá em São Januário, mas não vai ter condição de jogar lá. Bom, então a gente já vai saber aí o primeiro jogo, né, da semifinal. Nada será decidido hoje, é uma decisão de 180 minutos, tanto lá no lado do Fluminense e do Vasco, a não ser que aconteça uma goleada, né? O Vasco vença aí por 4-0, 5-0, ou o Fluminense vença por 4-5-0, aí sim, aí praticamente já matou a classificação. E o mesmo a gente fala do Flamengo aqui, se o Flamengo aplicar uma goleada sonora no Madureira, que eu acho difícil, porque o Flamengo não está jogando para isso, a gente já praticamente mata aí o jogo da volta. Bom, uma informação importante aqui, mas antes eu quero a sua opinião, o seu palpite, o seu placar. Tá confiante na vitória do Mengão? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é o mais importante aqui pra gente. Olha, uma informação, um plantão urgente, o Flamengo tá assustado, pode ter um prejuízo milionário, porque após passar pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal, a proposta que muda a lei
de Apostas Esportivas e proíbe a publicidade do segmento de betting em todo o território nacional, incluindo propaganda realizada pelas empresas de apostas para clubes de futebol brasileiro, segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Caso essa medida entre em vigor, o prejuízo deve ultrapassar a casa dos 842 milhões de reais na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, 60% dos clubes da Série A têm patrocínio de empresas do setor de betting. Os mais afetados seriam Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, né? Esses times aí têm grandes contratos com empresas desse ramo. E isso aí, gente, precisa da aprovação, tá, da Comissão de Constituição e Justiça. São muitos interesses, né? Essas empresas, elas não patrocinam só clubes de futebol, patrocinam também campeonatos, ou seja, a CBF, né, através do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e competições também de estaduais, né, elas também patrocinam. E isso aí vai além do futebol brasileiro. Comebol também tem patrocínio de uma casa, né, enfim. Mas vamos ver se vai ser aprovado ou não. Se for, vai ser uma grande mudança para o futebol brasileiro. O Flamengo, que tem hoje a empresa que mais paga, né, a maior empresa que paga em um clube de futebol é o Flamengo. Nenhum patrocínio master chega próximo aos valores que o Flamengo recebe, né, da Betano. Então vamos acompanhar aí, né, e qualquer novidade a gente informa aqui ao torcedor. Bom, um perfil aí no antigo Twitter, que é a Rede X, o Canto das Transferências, trouxe aí que o Danilo, volante do Botafogo, pode ser reforço do Flamengo nos próximos dias. E ele traz que o negócio pode ser fechado por 18 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em objetivos, com um contrato válido até junho de 2029. E ele diz na postagem, o relógio está a contar. Segundo a nossa apuração, não existe essa possibilidade do Danilo ser reforço do Flamengo. E aí eu explico por quê. Primeiro que o Flamengo acabou de contratar o Lucas Paquetá. Segundo que um jogador da posição do Danilo que o Flamengo quer é o Marcos Antônio do São Paulo. Inclusive, Flamengo e São Paulo fizeram um acordo de cavalheiros para o Flamengo ter a prioridade de compra no Marcos Antônio em caso de proposta pelo volante do São Paulo. O Flamengo não vai trazer aí o Danilo, obviamente, querendo contar com o Marcos Antônio e tendo acabado de trazer o Lucas Paquetá. Posição que o Flamengo quer nessa janela e coloca como prioridade é a contratação de um atacante para revezar ali com o Pedro. Óbvio que esse jogador tem que ter características diferentes do Pedro, senão não seria assim legal, né? Você contratar um jogador tem as mesmas qualidades do Pedro, questão de posicionamento, enfim, o que o Pedro faz em campo não seria assim óbvio, né, para contratar. Então, o Flamengo não tem interesse nesse momento no Danilo do Botafogo. Essa informação já foi negada pelo pessoal do Botafogo. Juliano Bertolucci, que é o empresário do Danilo, também negou, e o Flamengo nega qualquer tipo de interesse. Então, não procede, não é verdade essa informação desse perfil Canto das Transferências, que trouxe inclusive valores, né? Diz que a negociação está muito avançada, super avançada, 18 milhões de euros mais 2 milhões de euros, daria 20 milhões de euros, contrato até junho de 2029. Ele diz que o relógio está a contar e que nos próximos dias teremos uma definição, só que essa informação não procede, a gente apurou e viu que o Flamengo não tem interesse neste momento na contratação do volante Danilo do Botafogo, que é um dos destaques da equipe, vem jogando muita bola ali no meio-campo, mas com todo respeito aí ao jogador, o Flamengo não quer o Danilo e está tentando aí contratar um atacante. Bom, eu já te faço um convite, assim que o árbitro apitar o fim do jogo, estaremos aqui em live comentando esse primeiro duelo da semifinal do Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo vem para sua 8ª final consecutiva. Todo ano tem Flamengo na final, gente. Todo ano tem Flamengo na final. E agora, já que o Flamengo chegou até aqui, eliminou o Botafogo nas quartas, o Flamengo vem para brigar pelo título 3º seguido. O Flamengo luta pelo tri do Campeonato Carioca, mas antes precisa passar pelo Fluminense, e aí quem avançar de Fluminense e Vasco será aí o outro finalista. Vamos com tudo, para cima deles, Mengão. A gente precisa vencer para dar um gás aí, né, para esse jogo de quinta-feira, que é o jogo da volta
da Recopa Sul-Americana. Tá passando os produtos aqui embaixo, é o Shopping do Rafla, você pode adquirir aí o seu manto, masculino, feminino, infantil, tem vermelho e preto, tem esse preto que eu estou usando aqui, tem camisa toda branca, tem camisa azul, tem camisa vermelha do goleiro. Todos os produtos aqui é só você clicar e duas coisas acontecem quando você compra no Shopping do Rafla. A primeira, você ajuda diretamente o Flamengo porque são produtos licenciados. E a segunda, você dá uma moral aqui ao canal, porque nós somos afiliados, são várias lojas, entregue em todo o território nacional. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!